ajustar o nosso tempo. O meu agora são 15 para as 10. Então nós vamos mais ou menos até 15 para as 11. Fazemos um intervalo de 15 minutos, voltamos às 11 horas e vamos até meio-dia. Ok? Enquanto o pastor Ariovaldo prepara, nós queremos agradecer. O pastor Ariovaldo tem uma agenda muito corrida, mas muito corrida mesmo. Ontem falei com ele estava chegando. Sabe quando você fala com a pessoa, você ouve aqueles barulhinhos de infraero, informa, ele estava no aeroporto e amanhã já está viajando. Nós agradecemos a atenção dele de ter aceito o nosso convite, de estar conosco. Eu vou pedir ao pastor Gui fazer a apresentação do pastor Ariovaldo e logo em seguida ele já ora e passa a palavra para ele. É uma alegria, né, apresentar o Ariovaldo, que é um líder evangélico nacionalmente conhecido e muito requisitado, de tal forma que ele dá muitas voltas pelo país. Diz que ontem chegou em Recife. Ele estudou na Faculdade Metodista Livre, se formou em teologia, fez também filosofia na USP. Ele tem sido parte da FLAM, Faculdade Latino-Americana de Missão Integral. E ele tem sido conhecido como um teólogo, um expoente da missão integral da igreja. E como vocês sabem, é uma visão popularizada entre os evangelicais em Lausanne, 74. Mas eu acho que o Ariovaldo já andou bem mais para frente de Lausanne. E ele é pastor, um dos pastores da Igreja Batista de Água Branca. Tem sido um dos líderes da AIPP desde o início. Então, é uma alegria muito grande poder recebê-lo e uma honra para nós. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pela vida do Ari. Obrigado porque tu tens usado amplamente em todos os quadrantes do país e em todos os grupos evangélicos, etc. Nós queremos pedir, Senhor, que tu o abençoes durante esse tempo aqui conosco e ele possa expor e nos guiar nas diversas questões que como igreja, como pastores, enfrentamos no dia de hoje. Permite, Senhor, que a tua graça o acompanhe e a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia, graças a paz do Senhor. É um privilégio muito grande estar aqui. Sinto uma honra estar entre os irmãos e irmãs. Uma honra ser apresentado pelo reverendo Queiguaça, quem admiramos muito e quem temos aprendido muito nessa caminhada de lidar com a diversidade da igreja brasileira, que não é nada fácil. Muitas vezes a paciência e a sabedoria do reverendo Key nos salvaram de tomar decisões precipitadas e marcadas pela indignação. Então é um privilégio muito grande estar aqui, uma honra de verdade. Eu quero compartilhar com os amados irmãos e irmãs sobre os desafios pastorais que nós temos nessa época em que vivemos, que não são poucos, porque nós vivemos numa era síntese de uma série de desdobramentos que vem ao longo dos séculos. É a primeira vez que isso acontece na história,
por causa da conectividade mundial. Durante séculos, gerações se sucedem, aproveitam coisas da geração anterior, mas um sem número de situações simplesmente deixam de existir, ou escapam, ou não são passadas para a próxima geração, ou não são trabalhadas para a próxima geração, ou não eram trabalhadas nas gerações seguintes, porque o mundo não estava conectado. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, a gente sabia o que estava acontecendo no nosso arraial. Mais ou menos o Ocidente, um pouco mais a América Latina, um pouco mais o Brasil, um pouco mais o estado onde nós estamos e bem mais a cidade onde vivemos. E isso que era verdade para o Brasil, era verdade para o mundo todo. A gente tinha informações esparsas, as coisas levavam tempo para a gente saber, levavam muito tempo para as notícias chegarem e tal. Da década de 70 para cá, pós-guerra já começou a mudar isso, mas da década de 70 para cá isso foi acelerando-se de forma assustadora. Todo mundo se lembra certamente da música do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, ou Sem Lenço, Sem Documento, como todo mundo conhece, em que num determinado momento ele falava de que parava na banca de jornal e tal, e aí na década de 70 ele faz a pergunta: quem lê tanta notícia assim? Bom, isso era na década de 70, ele parava na banca de jornal. Hoje, você aperta o seu computador, você abre o seu computador, as notícias começam a cair. Você está ligado com um bocado de provedor de notícias e eles começam a cair. Aconteceu isso no Japão agora, na China agora, na Índia agora, explodiu uma bomba no Paquistão. Você vê ao vivo e a cores o cara cobrindo o desastre no Paquistão. E você percebe a tensão do sujeito a milhares de quilômetros daqui, de uma cultura que você não conhece, não compreende, mas que você está vendo agora, face a face, vendo o que está acontecendo com o paquistanês agora. E assim, tudo é instantâneo, né? O Ed fez um grupo da igreja para ir para Israel e me levou junto para ajudar a expor os locais lá considerados sagrados. E foi muito jóia, é sempre interessante e tal. Verdade que muita coisa é só comércio, mas é interessante. E agora o mais interessante era ver a guia, uma menina judia com um conhecimento muito bom, um conteúdo muito bom, mas absolutamente sionista, tentando provar para a gente que Israel só estava se defendendo, que Israel é Deus na terra. É Deus no céu e Israel na terra, que todo mundo tem de olhar como eles sofrem, etc, etc. E é claro que depois que a gente saiu de Belém e viu o muro que eles construíram em torno de Belém, o discurso dela perdeu muita força. Mas uma das coisas que ela citava o tempo todo era o Ahmadinejad, né? Do Irã, que diz que vai destruir Israel, Há 30 anos, o Ahmadinejad dizer isso no Irã não significava nada. Não significava nada. Há 30 anos, 40 anos, o que ele vai fazer? Há 30 anos todo mundo diria: o que ele vai fazer? Há 10 anos todo mundo diria: ele não gosta de Israel, o que ele vai fazer? Hoje
mundo sabe que ele pode mesmo destruir Israel, apertando um botão de dentro do palácio dele. E aí a moça sionista dizia: eles ainda não chegaram no Babilônia. E aí alguém perguntou para ela: e como é que você sabe? Ela falou que se ele tivesse chegado, nós já teríamos ido lá destruir. Eu falei, meu Deus do céu, que mundo que nós estamos. Então, é um mundo conectado. Está todo mundo sabendo o que está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro que quando teve a eleição do Irã agora recentemente, que o Ahmadinejad ganhou e houve todo aquele protesto, eu recebi um post no Twitter dizendo: muda a sua configuração, muda o seu fuso horário, muda a cidade, bota lá Teherã, e para você ajudar os caras do Teherã, do Irã, que estão tentando twittar e mandar posts para o mundo todo, mas não estão conseguindo, porque o governo iraniano está cerceando. Mas se muita gente no mundo reprogramar o seu Twitter para fuso horário do Irã e cidade de Teherã, o governo vai ficar confuso, não vai saber o que fazer e eles vão poder falar. Ou seja, é outro mundo. É outro mundo. Eu estou aqui no Brasil, nem sei onde é que fica o Irã direito. Preciso olhar no mapa sempre. Irã, peraí, está aqui. Mas estou recebendo mensagens de lá dizendo: olha, faz isso, faz assim, faz assado, o mundo todo está fazendo isso, porque nós estamos apoiando os jovens do Irã que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão fazendo... E eu mudei também. Vamos ajudar os iranianos. Não é? Vamos ajudar os meninos do Irã a twittar livre. O que é isso? Percebe? Esse é um outro mundo. Então isso significa que a nossa geração é uma geração que não tem momento de refrigério, não tem intervalo, né? Nós estávamos falando com o pastor Eduardo e ele falou: não, nós vamos ter um intervalo. A nossa geração, a nossa sociedade não tem intervalos, porque está todo mundo conectado 24 horas por dia. E quando você está conectado 24 horas por dia, o sol nunca se põe. Tá certo? O sol nunca se põe. Você está recebendo mensagem o tempo todo. O tempo todo é dia. É dia claro. Porque se não é dia claro aqui, é dia claro em algum lugar do planeta. E alguém está mandando mensagem para você. Então, por isso nós precisamos repensar a dimensão da salvação, para repensar a missão da igreja, para repensar a missão pastoral. E aí eu acho que tem duas questões. Nós precisamos repensar a nossa antropologia. Nós vivemos num mundo em que o ser humano é visto cada vez mais como um indivíduo estanque, que começa e acaba dele mesmo. É o individualismo. Nós estamos no auge do individualismo. Acho que nunca a humanidade viveu o individualismo no seu auge, numa extensão como vive hoje. O ser humano vive como se ele começasse e acabasse em si mesmo. Esse é o ser humano com o qual nós convivemos. E isso atravessou as culturas. É claro que há culturas como a vossa, onde o individualismo encontra uma maior resistência, por ter uma visão de família mais forte. Mas, mesmo assim, ele vai perpassando, vai pervadindo, vai permeando, vai tomando conta. Aquela história de que você para mim é problema seu, não é? Então,
o indivíduo começa e termina nele mesmo. Então, quando nós falamos da ação pastoral, nós estamos falando de incluir a ação social no coração da missão e no coração do pastoreio. E aí a gente precisa responder a pergunta do salmista: que é o homem? Para que dele escreves? Então, aí temos de retomar um conceito que para a vossa cultura é muito caro. Deus é uma família. Deus é uma família. Se Deus é uma família, sua imagem e semelhança também tem de ser. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é uma família. A imagem e semelhança de Deus tem de ser outra família. A ideia do individualismo é mais do que a negação da humanidade, da unidade humana. É a negação da imagem de Deus. O individualista está se negando a ser imagem de Deus. É um momento grave esse que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que provavelmente só nos períodos pré-diluvianos o mundo conheceu um estado de rebeldia contra Deus tão grande quanto agora. O outro momento em que a humanidade conheceu uma rebeldia intensa contra Deus é o mundo descrito na Bíblia como o mundo pré-diluviano. Nunca, até hoje, a humanidade foi tão intensamente rebelde a Deus, senão nos tempos pré-diluvianos. O que nos faz lembrar muito a palavra do Senhor Jesus dizendo que quando ele viesse encontraria os tempos de Noé. E a gente sempre pensou que ele estava falando que os tempos de Noé eram os tempos em que as pessoas não atentavam para os sinais. Mas os tempos de Noé eram muito mais agudos do que isso. Eram tempos em que as pessoas não se importavam mais com o que é que Deus pensa, o que é que Deus acha, o que é que Deus entende. Ninguém, nos tempos de Noé, com exceção de Noé, estava preocupado com o que é que Deus acha. E eu diria que nunca chegamos tão perto desses tempos como na nossa época. Nossa época é extremamente individualista. E é interessante a gente perceber o mundo tentando, o mundo religioso tentando reagir a isso e não conseguindo. Por exemplo, quando você olha para o que nós chamamos de terrorismo muçulmano, em que pese todas as nossas discordâncias em relação a tudo que acontece a partir do Islã, de uma coisa nós temos de nos dar conta: o Islã está tentando frear o avanço do individualismo ocidental. É a primeira vez também na história que nós temos um terrorismo cultural e religioso. Porque se você perguntar para o pessoal do Al-Qaeda, o que é que vocês querem? Não é ideológico. Não é como enfrentar o Baader-Meinhof na Alemanha, ou a Brigada Vermelha na Itália, ou o Tupac Amaru na América Latina, ou o Sendero Luminoso no Peru, ou o Vaco Palmares no Brasil. Eles eram ideológicos. Eles queriam o comunismo. Eles tinham ideologia econômica, sociopolítica. Nós queremos o comunismo, nós queremos o socialismo, nós queremos o fim do capitalismo, etc. Então, você configurava os movimentos, fosse o Vaco Palmares, fosse o Tupac Amaru, fosse o Sendero Luminoso, fosse
a Brigada Vermelha, o Baden-Meinhof, você configurava. O IRA, nós queremos a independência. O ETA, nós queremos o País Basco. Você configura. Agora, configure os homens-bomba do Islã. Os ataques da Al-Qaeda. O que eles querem? Eles querem barrar o avanço do Ocidente. E, na verdade, eles não estão querendo barrar o avanço do Ocidente no que tange à questão econômica, no que tange ao progresso, no que tange ao conforto. Não. Todo mundo quer o conforto que o Ocidente anuncia, o progresso econômico que o Ocidente acena. Todo mundo trabalha a economia do ponto de vista ocidental. O que ele não quer? Ele não quer o individualismo. Ele não quer essa angústia ocidental que está matando todo o conceito de família e de sociedade. Só que eles não têm os recursos de reflexão que nós temos. Se você acompanhou, e certamente você acompanhou a história do mundo islamizado, você vai descobrir que o mundo islamizado progrediu muito no conhecimento da física, progrediu muito no conhecimento da matemática, progrediu muito no desenvolvimento de conceitos filosóficos, etc. Mas não progrediu nada na consciência da sua religião, porque a sua religião é muito hermética. Então eles se tornaram grandes matemáticos, grandes físicos, mas não se tornaram grandes teólogos. Porque a religião deles é hermética, na religião deles não cabe um boteco. Então não tem jeito. Uma fé que não cabe em boteco, que não cabe um sujeito dizendo, oh, peraí, veja o Samuel Rush, que escreveu Versos Satânicos, que ousou questionar certos trechos não publicados do Alcorão, e alguns até publicados, tendo de fugir, tendo de ser protegido com um verdadeiro bunker. Quer dizer, como é que dá para pensar numa cultura, numa religião dessa? Não dá para pensar, melhor não pensar. Melhor não pensar, porque se você pensar, você morre. Então, você olha para a produção do mundo islamizado e você encontra obras de matemática extraordinárias, avanços na física, na engenharia extraordinários. Você diz, engraçado. Inclusive na filosofia, tem um filósofo latino-americano, o Henrique Dussel, que acha que a filosofia nasceu mesmo dos árabes, porque os árabes foram os primeiros que romperam com a teologia na reflexão sobre a humanidade. Por quê? Porque não dá para fazer isso na teologia deles. Vai fazer como? Lá o Bultmann não viveria 2 dias. Certo? Então, como eles não têm essa reflexão que nós temos, qual é a forma deles reagir? Essa forma aí, violenta. Mas na verdade, eles estão com a violência deles tentando dizer o mesmo que nós estamos dizendo num encontro como esse. Só que nós temos recursos de reflexão. Muitos recursos. Primeiro que a Bíblia é um livro de literatura. A Bíblia é um livro de múltipla literatura. Um livro com N possibilidades de interpretação, N possibilidades de diálogo. Um livro extremamente rico. A síntese de culturas milenares, poesia, história, profecia. Dá para dialogar com a Bíblia a vida toda. É um livro pronto para o
diabo, escrito por diabo. Não é um livro fechado, é um livro aberto, um livro de muitos autores, um livro de muitas culturas, um livro de gente que andou por tudo quanto é canto, de gente que só conheceu a sua nação e de gente que era cidadã do mundo. É outro livro. É outro livro. Às vezes nós evangélicos, nós cristãos, nem damos mais tanto valor a isso, porque nós não fazemos as comparações. Então a gente não percebe o livro que a gente tem na mão. É outro livro. É um livro que convida para o diabo. Então, o que nós temos de recuperar? Vocês têm menos dificuldade do que isso, recuperar a ideia de que a imagem de Deus é uma família. Então, se a imagem de Deus é uma família, como é que eu sou imagem e semelhança de Deus como indivíduo? Eu sou imagem e semelhança de Deus como indivíduo na medida em que nasci na unidade para a unidade. Então é assim, vamos pensar na tradição, na definição clássica de imagem e semelhança de Deus. Por que a gente é imagem e semelhança de Deus na definição clássica? Porque a gente é inteligente como Deus, nem tanto, mas a gente é inteligente, Deus também é. A gente é inteligente como Deus, a gente tem vontade livre como Deus, por isso a gente é moralmente responsável, ou seja, a gente é julgado por tudo que faz, porque a gente é moralmente responsável. Se o leão, na hora do almoço, atacar o javali, ninguém vai prender o leão por causa disso. Era a hora do almoço, o javali passou na hora errada, diante do bicho errado, dançou, e perdeu. Mas se um de nós matar um javali, tem que se explicar por que matou o javali. Não é temporada de caça, tem uma reserva ecológica, o que deu você? E se for no Brasil, vai preso sem direito à fiança. Por quê? Porque é moralmente responsável, não podia fazer. Então a gente é moralmente responsável como Deus é. A gente sabe a diferença entre nós e o outro. Eu sei que não sou você e você sabe que não é eu. Então já é um bom começo, não é? Bom começo para dialogar é saber que o outro não sou eu. Isso significa que não dá para dialogar o outro sem considerar de onde ele está vindo, porque ele não é eu, então ele está vindo de outro lugar. É um bom começo para dialogar, né? Eu diria que é o começo por excelência. Nós somos assim, Deus também é assim. Bom, mas se essa imagem e semelhança de Deus é isso, então os anjos também são. Que os anjos também são inteligentes. Pega a Bíblia, veja os diálogos angelicais, eles são todos inteligentíssimos. Os anjos também têm vontade livre, porque eles caíram, não foram empurrados, né? Eles caíram, tomaram decisões. Eles também são moralmente responsáveis, porque tem um bocado de anjo que vai ser julgado. E só seres moralmente responsáveis pode ser julgado. Então, se for só isso, e o anjo também sabe a diferença entre si e o outro. O Gabriel, quando chegou para falar com o Daniel, ele disse: olha, você é muito amado, com a sua oração chegou, eu vim, mas o príncipe da Pérsia sempre pôs entre mim e ti, mas o guião do Senhor veio e eu venci. Ele sabe quem ele é, sabe quem é o amigo, quem é o inimigo, sabe com quem está falando, sabe a diferença entre ele e o outro. Mas os anjos não é dito que eles são mais de semelhança de Deus. Então o que é que a gente tem que eles não têm? Não é corpo, porque corpo eles também podem assumir e Deus é incorpóreo, então não é corpo. Então, o que é? O Stanley Rosenthal, um estudioso do Antigo Testamento que se converteu, escreveu um livretinho desse tamanho assim, que cabe no bolso, não deve ter 10 páginas,
chama Triunidade de Deus no Antigo Testamento. Você olha o nome do texto e fala, o nome é maior que o livro, é muito maior que o livro. Mas o que ele disse lá é impressionante, uma sacada, um insight aqui. Ele disse, na língua hebraica tem duas palavras que são traduzidas por unidade, ou por a palavra Ehad e a palavra Yahid. A palavra Yahid você usa quando você vai falar de uma peça única, um copo. Yahid é uma peça única. Mas se você vai falar de um cacho de uvas, você fala Ehad, porque é uma unidade que contém outras unidades. Certo? Porque o cacho de uva é isso, uma unidade que contém outras unidades. Você não compra uma uva, né? Você pode até roubar uma uva, mas não comprar uma uva. Então, o cacho de uvas é o cacho de uvas. É uma unidade que contém outras unidades. Então ele diz que quando aparece a palavra ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é único, do Shema, né? Do chamado adoração, a palavra único lá é Ehad. Deus é uma unidade que contém outras unidades. E quando Deus disse, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne, a palavra que aparece lá é Ehad. Se tornarão como Deus, uma unidade que contém outras unidades. Então, o que caracteriza a gente ser mais semelhança de Deus é que a gente, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar o que só Deus conhece, unidade, onde mais de um é um só. Então, nesse sentido, como é que eu, indivíduo, sou imagem e semelhança de Deus? Eu, indivíduo, sou imagem e semelhança de Deus na medida em que eu nasci da unidade humana, na unidade humana e para a unidade humana. Então, se eu me recusar a ir para a unidade humana, eu estou me recusando a expressar a imagem de Deus. E esse é o dia que nós estamos vivendo. As pessoas estão se recusando a expressar a imagem de Deus. E dentro da própria igreja. E isso aparece nas nossas músicas. Se eu fosse maldoso com você, eu te daria uma tarefa. E a tarefa que eu daria para você é, em todos os cultos que você for, estiver participando, de hoje até o fim do ano, anote todas as músicas que você vai cantar na primeira pessoa do singular. Eu, pra mim, meu Deus, minha bênção, meu isso, meu aquilo, blá, blá, blá. Aí se eu fosse maldoso, eu dava essa tarefa para você. Se eu fosse bondoso, eu diria para você, de todos os cultos que você vai participar, de hoje até o fim do ano, anota só as que tiverem na primeira pessoa do plural. Nós. Você vai ter muito pouco trabalho. Porque a gente quase não canta mais na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque o conceito de comunidade, de imagem de Deus está desaparecendo. E aparece na nossa música, da gente cantando. E nós, pastores, pregadores, sabemos muito bem. O povo, nós aprendemos mais cantando do que ouvindo. Isso quer dizer que a gente prega uma coisa e canta outra, e o povo que se vive com essa confusão toda. Hoje nós precisamos de pastores que reiterem essa noção. Que Deus é uma família, uma unidade de comunhão, sua imagem e semelhança também tem que ser. Eu escrevi isso num texto, depois eu fui mostrar para o James Houston. Ele falou, olha aí, você deu uma contribuição para a teologia sistemática, hein? Eu falei, uma contribuição não, né, doutor? Porque como disse o Noé Stanley, teórico latino-americano não tem tese, tem apontamento. Só que é só um apontamento. Mas,
de qualquer maneira, é um apontamento para contribuir com a reflexão, o que é mesmo ser imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é a unidade humana. O casal é que é a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, macho e fêmea os criou. Isso é imagem e semelhança de Deus. Por isso que a relação entre eles antes da queda era de igualdade e unidade. Porque eles eram a expressão de Deus. E eles eram chamados por Deus de Adão. Não era o macho que era chamado de Adão, era o casal. Então quando o Senhor andava na viração da tarde e dizia Adão, casal me falava. Porque o homem, a imagem e semelhança de Deus, é uma família. O homem, a imagem e semelhança de Deus, é uma comunhão. Porque Deus é uma comunhão. Muito bem. Então, tendo isso em mente, a gente tem que lembrar que o que caracteriza a Trindade é o amor, que é o vínculo da perfeição, que Deus nos criou então para exemplo da Trindade, nos amar com esse amor que unifica, e nos criou para vivermos em unidade e para a unidade. Então hoje nós precisamos de um pastoreio que faça a comunidade repensar isso, porque essa é a nossa peça de resistência no mundo moderno. Essa é a nossa peça de resistência no mundo moderno. Para quebrar a onda do individualismo. Senão nós vamos sucumbir ao individualismo. E se nós sucumbirmos ao individualismo, acabou a igreja. Já desse um moço chegou para mim e disse assim: eu não vou mais na igreja. Eu falei: que pena, o que houve? Falou: não, quer dizer, eu vou, porque eu li na Bíblia que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Eu disse: é verdade, está escrito isso mesmo. Aí ele disse: não preciso mais de nada disso aí, nem de pastor, nem de diácono, nem de presbítero, nem de um soldado. Eu falei: às vezes eu também acho que não preciso de presbítero, mas independente disso, o que é se reunir em nome de Jesus? Falei: se reunir em nome de Jesus. Falei: pois é, o que é isso? Eu disse: você está para falar sobre Jesus. Eu falei: então a gente vai para o primeiro bar da esquina, pede uma rodada de cerveja, senta e fica falando de Jesus, e isso é reunido 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, é isso? Aí ele falou: mas então o que é? Eu falei: onde é que a gente se reúne em nome de Jesus? Ele falou: não sei. Eu falei: em torno da mesa da ceia. Jesus Cristo disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. É aqui que a gente está reunido em nome de Jesus, para anunciar quem Ele é, o que Ele fez, por que Ele fez e o que Ele fez significa. Ninguém está reunido em nome de Jesus se não estiver reunido em torno da mesa da comunhão, da mesa da ceia do Senhor. Então o que você está dizendo é mera ignorância do que significa reunir-se em nome de Jesus. Você só se reúne em nome de Jesus quando você se reúne em torno da ceia. Ele disse: então tinha que ter ceia todo domingo. Eu falei: não precisa, porque o domingo da ceia é o domingo que justifica todos os outros. O domingo da ceia é que explica por que nós viemos todos os outros domingos. Porque nós sempre viemos em torno da ceia. Só que decidimos que no mês vamos parar um domingo só para nos reunir em torno da ceia. Mas o tempo todo, reunião por reunião, culto por culto, não importa em que dia, nós estamos em torno da ceia, anunciando a morte de Jesus até que Ele venha, a sua morte e a sua ressurreição.
falando do perdão dele, recebendo o perdão dele e ministrando o perdão dele uns aos outros. O perdão pelo qual somos salvos, o perdão pelo qual vivemos, porque só é possível convivência onde houver perdão. Então nós perdoamos com o perdão com que fomos perdoados. É isso que é se reunir em nome de Jesus. E ali, naquele momento, o Senhor é a quarta pessoa no meio dos três. Ele se manifesta ali como não se manifesta em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Eu vou ser o quarto. Isso só acontece no momento da ceia, ou da nossa reunião, como essa, em que estamos, na verdade, em torno da mesa da comunhão. E aí o Senhor está no nosso meio, e Ele é a quarta pessoa, e Ele traz a nós uma palavra que Ele não traz em nenhum outro lugar, e em nenhum outro relacionamento comigo. Senão a igreja era só um clube, era só um ajuntamento. Mas a igreja não é nem um clube e nem é um ajuntamento. A igreja é uma reunião em torno de Jesus, na ceia do Senhor. E não fica pensando que com isso eu estou dizendo que os calvinistas estão certos, que a ceia é um meio de graça, e os arminianos ou os Wesley arminianos estão errados quando acham que a igreja, que a ceia é um memorial, nada, porque nada é tão sagrado quanto o memorial. Nada é tão sagrado quanto o memorial. Nós é que perdemos a noção das palavras. Nada é tão sagrado quanto o memorial. Porque o que é um memorial? É o que Deus disse para Moisés na sarça ardente. É assim que eu quero ser lembrado, como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o memorial em meu nome. É assim que eu quero ser lembrado. É isso que significa memorial. Quando a gente diz que a ceia é um memorial, a gente não está dizendo, a ceia é uma coisa para a gente lembrar que Jesus... Não, memorial significa, a ceia para nós é o jeito como Cristo quer ser lembrado. É isso que significa a palavra memorial. Eu sei que a gente vai perdendo as coisas, até por causa dessa multilinguística, que esse mundo multilinguístico que nós vivemos, que a gente não sabe nem que língua fala mais, né? Por exemplo, você vai no Memorial da América Latina, a palavra Memorial da América Latina lá é uma palavra inglesa, porque em português memorial não significa aquilo. Em português esse memorial não significa aquilo. Aquilo lá não é para lembrar a América Latina, aquilo lá é para celebrar a América Latina, para chamar todos os latinos, essa casa dos latinos. É aquela forma de usar a palavra memorial, é a forma da língua inglesa. Na língua portuguesa, memorial, que é a tradução do que está lá no hebraico e do que está lá no grego, memorial significa a forma como alguém quer ser lembrado. Então Jesus Cristo disse: esta é a forma como eu quero ser lembrado. E quando vocês se reunirem em torno desse memorial, eu vou estar com vocês. E lá Ele vai segredar para nós coisas que Ele não segrega em nenhum outro lugar, porque o Paulo disse que só nesse momento é possível compreender o amor de Deus na sua profundidade, na sua largura, no seu comprimento e na sua altura. Na ceia. Aí eu disse para o menino: tá vendo? É isso que você vai fazer? É, pastor, não tinha pensado nisso. Pois é, esse é o problema. Não pensa. Aí vai ouvindo essas coisas de orelha e vai soltando, né?
Então, essa ceia é esse memorial aqui, ó. Se não tivéssemos caído, seríamos no mundo milhões de pessoas que, à semelhança da Trindade, estaríamos nos amando de tal forma que, apesar de muitos, seríamos um só homem. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O ser humano é um sócio ser. Eu cunhei esse neologismo aí, porque não é biblicamente ver um indivíduo sem ver toda a humanidade. Logo, qualquer coisa que se faça pela restauração do homem é uma ação social, uma ação de restauração do ser humano. Então, qual é o nosso primeiro desafio no mundo moderno? Quebrar a lógica do individualismo. E nós quebramos a lógica do individualismo recuperando a noção de imagem de Deus. Se a gente não fizer isso, nós vamos sucumbir. Esse negócio vai comer a gente pela perna, como está comendo a humanidade. Porque é esse individualismo que vai explicando a frieza com que seres humanos estão cada vez matando mais os seus inimigos. Estamos assistindo a um genocídio. Me lembro de estar ouvindo um alto comissário da ONU. Que hora que nós vamos falar? 11 horas, né? Que hora que a gente vai falar? 15 para as 11, tá. Me lembro de um alto comissário da ONU falando para a visão mundial que está havendo um genocídio no planeta, que as grandes nações estão destruindo as nações pobres. E o chato é que antes nós brasileiros falávamos isso dizendo nós estamos do lado dos pobres, agora nós estamos do lado das grandes nações, nós também estamos devorando todo mundo. Nós estamos tomando a América Latina e pronto. Essa é a verdade. Nós estamos dominando a Bolívia, estamos avançando sobre a Argentina, avançando sobre o Paraguai, avançando sobre o Uruguai e assustando o Chaves. Não tem jeito. E o único trunfo que o Chaves tinha contra a gente era petróleo, agora nem isso tem mais. Então, é um negócio bravo. Está todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Eu estava lendo agora uma reportagem sobre a evolução da competitividade no mundo. E a China subiu 1 ponto na evolução da competitividade. E o Brasil subiu 13. E o relatório é o seguinte: o Brasil está avançando. Avançando. Está se tornando um país, um império como os outros impérios. Por quê? Porque nós vamos reagindo ao mundo moderno com a mesma rapidez da competitividade, e está no nosso sangue a competitividade. Sinal de contas, nós somos os herdeiros dos bandeirantes. Então, a gente sabe o que é brigar por um pedaço de terra. E isso é muito complicado. Então, nós vivemos num mundo marcadamente assim, nós vimos, vocês vieram de uma cultura que tem essa noção de expansão, então agora é um país expansionista também. E nós somos cristãos. E essa palavra cristão, nesse momento, tem o peso do chumbo. Porque vem todo esse movimento e a gente diz, mas nós somos cristãos. Isso significa, opa, nós vamos repensar tudo isso aí.
Então isso é uma coisa para a gente pensar. Outra coisa é que a gente precisa lembrar que Deus está por detrás de tudo. Não é que Deus determinou tudo, que Deus é que torna tudo possível. Porque essa é outra coisa que nós temos de enfrentar. Juntamente com o individualismo, vem a autossuficiência. Você sabe que o primeiro filósofo a sistematizar o ateísmo foi Karl Marx. Antes de Karl Marx, nenhum filósofo se proclamou ateu ou defendeu o ateísmo como hipótese de pesquisa. Quem começa com isso é Karl Marx, que cria o materialismo dialético. Agora, os ateus puseram as mangas de fora. E aí nós estamos lutando contra a síndrome da autossuficiência. É claro que o mundo ateu é um mundo pobre, paupérrimo. Aliás, o mundo ateu é o bloco do eu sozinho. Porque o ateu não pode garantir a existência de nada nem de si mesmo. Certo? Se Deus não existe, então não tem nenhuma mediação possível. É Descartes. Como é que Descartes começou a filosofia moderna? Dizendo que o que autenticava a existência era o pensamento. Eu penso, existo. Tá. Mas quando você diz eu penso, existo, você fala pela sua existência. Porque para chegar nisso, você, como Descartes fez, rompeu com todas as mediações. Porque todas as mediações podem produzir dúvida. Então não acredita mais no que os olhos veem, porque existe ilusão de ótica. Existe ilusão auditiva, então que os ouvidos ouvem também não serve. Existe ilusão do paladar, então que experimenta também não serve. Existe ilusão tátil, então que toca também não serve. Então, pronto. Está tudo resolvido. Existe a ilusão olfativa, então que cheira também não serve para identificar a existência de nada, nem a verdade de coisa nenhuma. Então acabou. Então, todas as mediações foram embora. O que sobrou? Que o tempo todo eu estou pensando. Então penso. Existo. Ótimo. Parabéns. Você acabou de provar a sua existência. Mas você está sozinho. E os outros? Cadê os outros? Aí o que Descartes teve de fazer? Recuperar Deus. Que é a ideia inata, as ideias inatas que depois o Kant foi atrás. Como é que ele recuperou Deus? Ele disse, eu tenho uns pensamentos que não tem a ver com a minha experiência. Eu tenho noção de perfeição, tenho noção de infinito, tenho noção de ilimitado, tenho noção de puro, e eu nunca experimentei nada disso. Então deve haver alguém no universo que experimentou isso e comunica essas ideias para mim. Esse alguém não pode ser alguém que engana, porque ele comunica noções de perfeição, de pureza e de infinito, de puro, não é? Então isso significa que quando eu estou andando, e quando eu estou vendo um fulano, é um fulano mesmo que eu estou vendo. Não, reconstruir o mundo. Para reconstruir o mundo precisa de um mediador. O ateu não tem mediador, porque Deus não existe. Então o ateu, se fosse coerente, não saía de dentro de casa. Com um agravante que ele nem sabe se está em casa. Porque toda mediação não existe mais. Não dá para confiar em nada. É um mundo paupérrimo, isolado. Quem que é um mundo desse? Não é? E aí o ateu que desconsidere tudo isso e ainda quer ser coerente, ele tem que ser como o John Nash. Toda pessoa que ele encontrar, ele tem que chamar alguém que ele sabe que existe e perguntar, escuta,
essa pessoa com quem eu acho que eu estou falando mesmo. Lembra o João Mestre, o matemático? Ele ficou com um problema de alucinação, né? Então, não sei quantos assistiram o filme, ele estava dando aula, vinha um cara falar com ele, ele tinha que chamar um aluno, que ele sabia que existia mesmo, e dizia assim: escuta, essa pessoa que eu penso que está aqui na minha frente, está na minha frente mesmo? Tá, como é que ele está vestido? Aí o cara tinha que descrever para ele saber que ele estava com uma ilusão. O ateu, se ele tiver um mínimo de coerência, ele saberá que não sabe se está e se relaciona. Esse negócio de ateísmo não é para qualquer um. Aquele Juca Kfouri, ele escreveu um texto atacando os atletas de Cristo, porque falam muito de Jesus e tal. E ele disse assim: um dia eu cheguei para o meu pai e disse: pai, eu sou ateu. Aí meu pai disse assim: é melhor você dizer que é agnóstico, porque você não tem cultura suficiente para ser ateu. Esse negócio de ateísmo não é fácil, não. Então eu vejo esses caras falando bobagem, eu falei: não tem cultura para ser ateu. Aí não é fácil, não. Vai ter de dar um nó para explicar as relações que tem no mundo. Vai ter de dar um nó. Não é negócio assim. É cair de paraquedas e tal. É que nós cristãos temos senso de inferioridade, então a gente fica: nada. Faz 3 perguntas pro cara e vê o que ele faz, o que ele consegue fazer. Ele não se vira, não. Você faz 3 perguntas para ele e fala: se vira nos 30, Xará, responde para mim. Ele não responde, não. Não responde, não. No mínimo, ele vai ter que admitir que Deus é uma necessidade lógica. Ou então ele vai ter que divinizar o universo. Vou cuidar com Deus. É isso. Sartre, quando quis falar de liberdade no texto dele, As Moscas, teve que forjar um diálogo entre um sujeito e Júpiter. Como é que fala de liberdade se não tem um Deus no universo? Só que nós vivemos num mundo de ignorância. O mundo da internet é um mundo dos ignorantes. Porque você não lê mais. Eu lembro que a minha filha está se formando em economia na PUC. É uma senhora escola de economia. Um dia eu chego em casa e ela fala assim: pai, eu preciso fazer um estudo sobre Marx. Você me ajuda? Ajuda. Eu estou chegando hoje à noite, nós vamos sentar, eu vou pegar tudo que eu sei sobre Karl Marx, Manifesto, Capital, nós vamos chegar e vamos conversar. Bom, tá bom, então tá bom. Até cheguei à noite. E aí, filha, vamos lá? Peguei os meus livros, fui lá na minha biblioteca, um montão de livros, botei em cima da mesa. Então, filha, vamos conversar. Não, já fiz, pai. Já? Bom, na internet. Aí falou assim: ô pai, sabe que os caras que são ricos por causa da mais-valia? Eu falei: eu sei. Ela falou: então eu vi. Eu falei: filho, eu levei 5 anos estudando isso para saber. Você viu num dia na internet? Ela falou: é. Ou seja, ela sabe que não sabe. Ela até conhece o termo. Mas aí eu comecei a fazer umas perguntas para ela sobre a análise marxista do capital, do capitalismo, do capital como meio, senhor dos meios de produção. Então vamos lá, vamos conversar sobre o assenhoramento dos meios de produção, para a gente entender, se entender esse negócio de mais-valia mesmo. Aí ela não sabia. Eu falei: então você não sabe, filho. Não, eu sei, pai, para o que eu preciso eu sei, obrigado. Acabou comigo. Eu falei: tá, então vamos deitar. Vou dormir também, vai. Pronto, cansei, vou dormir.
A vida depende, toda a vida depende de Deus e em Deus é vivida, certo? Certo. É o que está em Atos 17, 28. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Como um Deus santo pode dar suporte ao pecador? Se Deus é santo, a gente é pecador, como é que a gente vive? Deus nos manteve pela graça. Mais do que nos poupar, Deus tem de nos manter. Para isso tem de garantir-nos qualidade mínima de vida. Caso contrário, por causa da nossa prática do pecado, o juízo seria inevitável. Imagina esse copo, somos nós. Essa mesa é Deus. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos, disse Paulo. E aí Paulo disse, de Deus nos extraviamos. Preciso soltar o capo para ficar clara a metáfora, não, né? Obrigado, eu preciso dessa água. Era para a gente não existir quando a gente pecou, mas Deus nos manteve nele. Só que agora nós decidimos ser o contrário de Deus. Agora a gente é maldoso. Deus nos manteve nele. Se a nossa maldade for a única tônica da nossa vida, Deus vai ter de nos destruir, porque tem limite para a maldade. Então como é que faz para Deus não destruir a gente? Ele tem de emprestar a bondade dele para nós. Que os arminianos chamam de graça preveniente e os calvinistas de graça comum. É Deus emprestando a bondade dele para nós. Senão ele tinha de nos destruir. É por isso que gente que não conhece a Deus consegue amar os seus filhos. Como consegue amar os filhos se o amor é um atributo de Deus? Está vendo? Mais do que nos poupar, Deus nos manteve. E nos manteve em Cristo. Porque Deus não pode nos manter no seu estado de santidade. Mas Deus pode nos manter no seu estado de sacrifício. E Cristo é Deus no estado de sacrifício. Então quando você encontrar um ateu, tenha misericórdia dele. Porque ele não sabe que está sendo mantido por Deus em estado de sacrifício. Ele não sabe que ele só pensa porque eles são um atributo que Deus emprestou para ele. Ele não sabe que ele só tem consciência de Deus emprestou para ele. Então a graça comum, a graça preveniente, atinge todos os homens. É o testemunho que Deus dá da sua existência. Nós vamos para o intervalo e eu queria então terminar esse segundo bloco dizendo isso. Primeiro, temos de recuperar a noção de imagem e semelhança de Deus como uma questão coletiva. E segundo, temos de recuperar a noção de graça preveniente e graça comum. Para quebrarmos a lógica da autossuficiência humana. Sem a graça preveniente, não haveria nenhuma bondade no universo. A gente é como aquele sujeito que tinha um bigodinho aqui e outro aqui, só, e fazia discursos usando frases de vários pensadores. Um dia ele foi falar numa plateia muito culta e todo mundo reconhecia as frases. O Olavo Bilac, Drummond, Mário Quintana. Aí ele foi falando, escuta, vocês estão me atrapalhando, vocês não estão me deixando trabalhar. Aí o pessoal disse, não, nós estamos admirando o senhor. É? Bom, porque o senhor faz muito bem em trazer os seus lábios entre aspas, porque tudo que o senhor diz não é seu. Então, nós somos assim. Toda bondade nossa não é nossa. É empréstimo da graça de Deus. É por isso que a humanidade funciona. É por isso que a arte existe. É por isso que o verbo é apreendido. Então, não caia na loucura dos ateus. Eles parecem inteligentes, mas é que eles não pensaram a si mesmos. Por isso ousam
falar da autossuficiência. Obrigado. Essa mesa é Deus. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos, disse Paulo. E aí Paulo disse: de Deus nos extraviamos. Preciso soltar o carro para ficar clara a metáfora, não, né? Obrigado, eu preciso dessa água. Era para a gente não existir quando a gente pecou, mas Deus nos manteve nele. Só que agora nós decidimos ser o contrário de Deus. Agora a gente é maldoso. Deus nos manteve nele. Se a nossa maldade for a única tônica da nossa vida, Deus vai ter de nos destruir, porque tem limite para a maldade. Então como é que faz para Deus não destruir a gente? Ele tem de emprestar a bondade dele para nós, que os arminianos chamam de graça preveniente e os calvinistas de graça comum. É Deus emprestando a bondade dele para nós, senão ele tinha de nos destruir. É por isso que gente que não conhece a Deus consegue amar os seus filhos. Como consegue amar os filhos se o amor é um atributo de Deus? Está vendo? Mais do que nos poupar, Deus nos manteve. E nos manteve em Cristo. Porque Deus não pode nos manter no seu estado de santidade, mas Deus pode nos manter no seu estado de sacrifício. E Cristo é Deus em estado de sacrifício. Então quando você encontrar um ateu, tenha misericórdia dele, porque ele não sabe que está sendo mantido por Deus em estado de sacrifício. Ele não sabe que ele só pensa porque eles são um atributo que Deus não prestou para ele. Ele não sabe que ele só tem consciência de Deus não prestou para ele. Então a graça comum, a graça preveniente, atinge todos os homens. É o testemunho que Deus dá da sua existência. Nós vamos para o intervalo e eu queria então terminar esse segundo bloco dizendo isso. Primeiro, temos de recuperar a noção de imagem e semelhança de Deus como uma questão coletiva. E segundo, temos de recuperar a noção de graça preveniente e graça comum, para quebrarmos a lógica da autossuficiência humana. Sem a graça preveniente, não haveria nenhuma bondade no universo. A gente é como aquele sujeito que tinha um bigodinho aqui e outro aqui, só, e fazia discursos usando frases de vários pensadores. Um dia ele foi falar numa plateia muito culta e todo mundo reconhecia as frases. Ah, o Olavo Bilac, ah, Drummond, ah, Mário Quintana, Aí ele foi falando: escuta, vocês estão me atrapalhando, vocês não estão me deixando trabalhar. Aí o pessoal disse: não, nós estamos admirando o senhor. Ah, é? Bom, porque o senhor faz muito bem em trazer os seus lábios entre aspas, porque tudo que o senhor diz não é seu. Então, nós somos assim. Toda bondade nossa não é nossa, é empréstimo da graça de Deus. É por isso que a humanidade funciona. É por isso que a arte existe. É por isso que o verbo é apreendido. Então não caia na loucura dos ateus. Eles parecem inteligentes, mas é que eles não pensaram a si mesmos. Por isso ousam falar da autossuficiência. Obrigado.